vai falar sobre higiene e saneamentos básicos. Fica aí para você saber por que a ciência foi importante para tratamentos de esgotos e de água. Veja bem, você já se perguntou de onde vem a água que chega na sua torneira? Aquela água que você usa para tomar banho, para lavar as mãos, para lavar os alimentos. E você já se perguntou daquela água que esgota a partir do seu uso com sabões, detergentes, desinfetantes? Ela vai diretamente para o rio? Não, tanta água tratada que chega da sua casa quanto a água tratada do esgoto, esse tratamento faz parte da saúde pública. Quando essas águas esgotadas não são tratadas, elas podem levar a uma série de patologias, doenças infecciosas, parasitárias, além da degradação do corpo de água. Aproximadamente 50 tipos de infecções podem ser transmitidas de uma pessoa doente para uma pessoa sadia por diferentes caminhos envolvendo os esgotos humanos. Os esgotos humanos podem contaminar a água, alimento, utensílios domésticos, mãos, solos, pode ser transportada por moscas, baratas, roedores, provocando novas infecções. Então, a ciência se ocupou de tratar a água que chega até você, porque ela também vem do mesmo manancial para onde a água que você esgota. Então, ambas têm que ser tratadas. E por que nós nos ocupamos de lavar as mãos e mesmo de tomar banho com frequência? É porque o corpo humano precisa dos banhos para equilibrar as bactérias presentes no organismo e se livrar das impurezas, inclusive as causadas pela poluição, abrindo os poros e possibilitando que a pele respire. Lavar as mãos é a forma mais simples e eficaz de evitar contágio e disseminação de doenças. É obrigatório higienizar as mãos antes e depois das refeições, após o uso do banheiro, ao espirrar ou tossir, tocar em notas de dinheiro e cumprimentar pessoas. E para ser efetivo esse procedimento deve durar no mínimo 20 segundos. Inclusive, lavar as mãos com sabão é uma das coisas mais baratas e eficazes que você pode fazer para se proteger e proteger os outros contra o coronavírus, por exemplo, bem como contra muitas outras doenças infecciosas. Mas existem bilhões de pessoas que não têm acesso a sabão e água para lavar as mãos e que dirá um banho higienizante. Em muitas partes do mundo, crianças, pais, professores, profissionais de saúde e outros membros da comunidade não têm acesso às instalações básicas para lavar as mãos com água e sabão. E isso acontece em instalações de saúde, escolas e muitos outros lugares. E saiba que 40% da população mundial, ou seja, mais ou menos 3 bilhões de pessoas, não tem acesso a lavatórios com água tratada e sabão. Quase 3/4 das pessoas que vivem em países não desenvolvidos ou menos desenvolvidos não têm instalações básicas para lavar mãos com água e sabão em casa. Em termos de Brasil, receber água limpa, levar água suja para onde possa ser tratada, manter o corpo limpo, evitando o contato dos alimentos com sujeira, são medidas básicas, públicas e individuais para que a atual geração de brasileiros tenha uma expectativa de vida de 75 anos, a que chegamos agora. Saneamento básico é considerado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, como uma das 3 grandes invenções do século XX para a saúde pública. Embora a ciência tenha nos munidos deste conhecimento, muitos não têm acesso às condições de provê-los em sua comunidade. Nos parece óbvio que as noções básicas de higiene façam parte do nosso dia a dia, mas isso só foi possível com o trabalho da ciência. Louis Pasteur, no século XIX, fez experimentos que ligavam micro-organismos a problemas de saúde. Outros cientistas não acreditavam em micro-organismos, acreditavam em miasmas, que seriam vapores e odores contaminantes exalados por sujeira, lixo, material em decomposição e até ambientes abafados. De certa forma, eles praticavam a higienização mesmo sem crer naquilo que Pasteur mais tarde viria confirmar a respeito da sua tese. John Snow, no século XIX, acreditava que o cólera era transmitido sobretudo pela água. Como? Ele não determinava. Ignaz Semmelweis descobre que o tratamento dado a parturientes por homens numa maternidade, homens médicos e mulheres parteiras em outra maternidade, havia uma diferença de mortalidade. Naquela maternidade onde havia as mulheres não operadas por homens médicos, morriam muito mais mulheres
no parto do que com as parturientes. Isso se dava por quê? Porque as parturientes com as parteiras, as mulheres parteiras, elas só resolviam aquele problema, elas só se entregavam à operação de fazer nascer a criança. E os médicos não, os médicos transitavam pelo hospital, inclusive faziam autópsias. É claro que havia condução de germes com os médicos homens, condução dos germes entre as pessoas dentro dessa maternidade. Semmelweis então implanta uma rotina de que os médicos e a equipe deveriam lavar as mãos em uma solução com cloro. Ele não sabia que o cloro era germicida, ele o fazia por causa dos odores que se desfaziam com o uso do cloro. O hábito de lavar as mãos é considerado pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América como a atitude mais importante para evitar infecções. Clorar a água e estabelecer um sistema de esgoto para escoar os dejetos foram as ações que mais mudaram o panorama da saúde pública no mundo. Nós diríamos, elas foram revolucionárias. Em restaurantes, hoje em dia, temos placas que instruem os funcionários a lavarem as mãos antes de voltar ao trabalho. No início do século XIX, a industrialização e a imigração causaram grande aumento na concentração de pessoas nas cidades. As péssimas condições de habitação e a ausência de sistemas de tratamento de água e esgoto trouxeram muitos surtos de cólera, disenteria, tuberculose, febre tifoide, gripe e malária. A mortalidade infantil e materna era notável e as doenças infecciosas eram a principal causa de morte, trazendo a expectativa de vida das pessoas para menos de 40 anos. As doenças cardiovasculares e o câncer eram responsáveis por menos de 12% das mortes. Já as doenças infecciosas eram responsáveis por mais de 25% até o ano de 1890. Hoje, as doenças infecciosas mal chegam a 5% das mortes. A Organização Mundial da Saúde estima que 1,1 bilhão de pessoas não têm qualquer acesso à água tratada para qualquer uso digno ou na profilaxia da saúde. Aproximadamente 2,6 bilhões das pessoas não têm acesso a saneamento básico. Desta forma, em torno de 4.500 crianças morrem de doenças facilmente evitáveis, como uma simples diarreia, por exemplo. Muitas outras sobrevivem, mas sofrem em más condições de saúde. No Brasil ainda, apenas 50,3% das pessoas têm acesso a esgoto, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas utilizam ainda fossas sépticas ou jogam dejetos diretamente nos rios. O acesso à água tratada é um índice um pouco melhor, 83%. Mas não cobre toda a população e muitas ainda estão em situações precárias com alto índice de infecções parasitárias. No norte do Brasil, por exemplo, apenas 49% da população tem acesso à água tratada. É uma taxa muito baixa e apenas 7,4% dessa população tem acesso a esgoto. Taxas baixíssimas. No Sudeste, só para nós termos um termo de comparação, São Paulo tem 96% da população com acesso à água tratada e 88,4% com acesso a esgoto. Percorremos como humanidade um longo caminho até descobrirmos um ato simples de higiene como lavar as mãos para impedir infecções em larga escala. A ciência tem feito avanços incríveis e sem precedentes históricos, contando menos de um século para aumentar a qualidade de vida e a expectativa de viver mais e melhor. Nós temos de lembrar dos cientistas todas as vezes que tomarmos banho, tomarmos água filtrada, que é uma água tratada, bitratada, ou quando fizermos dejetos pelos esgotos, nós temos que lembrar dos cientistas. E lembrar também que nós necessitamos que as populações sejam saudáveis para que nós que nos precavemos não peguemos doenças de outros que não estão na mesma condição de saneamento básico. A ciência, ela existe para todos, ela é o direito de todos. Assim, a reflexão que fica aqui é para que nós acreditemos na ciência e não nessas fake news, nessas bobagens que estão dizendo aí com relação à questão de vacinas, entre outras coisas. Nós temos que acreditar na ciência porque nós demoramos muito para chegar até aqui. A nossa evolução maior foi praticamente muito bem feita, mesmo nesse último século, até o início do século XX. Para cá, foi onde nós fizemos a grande evolução, descobrimos muitas medicações, muitas práticas, a ciência desenvolveu muito. Por que nós vamos nos perder agora? Então, o momento agora é de reflexão, atenção, valorização da ciência e
jogar as fake news fora. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, você curte, você compartilha, segue a gente aqui no vaiari.com e até o próximo Tá na Rede.